Em Mateus 14, versículo 22 ao 32, vai falar que logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedida as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília, de 3 horas da madrugada até 6 da manhã, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Então nós vemos aqui agora Pedro com medo. Jesus aqui ele se retira para orar e os seus discípulos continuam ali dentro do barco. E entre 3 horas da madrugada às 6 da manhã, há uma agitação no mar, os ventos, e eles têm medo. Pedro foi chamado, mas o medo ainda fazia parte dele. E quando Jesus aparece, Pedro fala: se é o Senhor, me faz ir a ti sobre as águas. E Jesus fala: vem. E Pedro, com a fé, ele vai. Ele começa a caminhar adiante, indo em direção a Jesus. Só que Pedro, ele começa a preocupar com as águas. Ele começa a preocupar com a tempestade. Ele começa a preocupar com as agitações do mar. E logo quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Nós vemos Pedro aqui com medo. Talvez tem momentos na nossa vida que nós estamos diante de várias situações, tempestades, lutas, vales, desertos, que nós às vezes começa a tirar os olhos da soberania de Deus, e nós começamos o quê? Ficar com medo. Nós começamos a preocupar, ficar ansiosos, desesperados. Logo a ansiedade profunda causa uma dúvida em nós. A fé com a dúvida é contraposta, não pode andar junta. Se eu tenho dúvida, muita dúvida, logo a minha confiança em Deus, ela começa a minguar. E foi o que aconteceu com Pedro. Pedro aqui está com medo da situação, ele vacila sobre o mar. Então, meus irmãos, aplicando a nós é isso. Talvez nós, diante do que estamos vivendo, passando, pandemia, tantas coisas, a luta familiar, a luta lá, seja lá qual for, talvez nós começamos a duvidar. Nós começamos a ficar com dúvida: será que Deus está vendo? Nós começamos a esquecer da soberania de Deus. Agora Pedro vai se levantar novamente e ele vai o quê? Confessar que deseja continuar seguindo a Jesus. Os irmãos não precisam abrir, está lá no Evangelho de João 6, versículos 66 ao 69. Os discípulos, Jesus está diante de uma multidão dos seus discípulos e mais outros, os apóstolos mais outros discípulos, está pregando um sermão e vai falar que aquele que comer da minha carne e do meu sangue tem parte comigo. Logo muitos se escandalizaram, não quiseram seguir Jesus, foram embora, saíram, não quis Jesus. Jesus, vendo que muitos saíram, falou para os seus discípulos que ficaram: vocês não querem ir também com eles? Pedro foi e respondeu: Senhor, para onde iremos nós?
se só o Senhor tem palavras de vida eterna, ou seja, Senhor, nós vamos te seguir, Senhor, nós queremos te seguir, nós não importamos com o que os outros acharam, o que importa é nós conhecemos o Senhor, nós queremos te seguir, porque se não for para o Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer, aplicar isso aqui a nós? Quando nós levantamos das quedas, quando nós levantamos dos baixos, nós confessamos a Deus: Senhor, eu vou te servir agora. Senhor, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Senhor, eu quero te seguir. Aqui foi um momento que Pedro estava levantando. Aqui foi um momento que Pedro estava no alto. E ele confessa, ele declara: Senhor, para quem iremos nós? Senhor, nós queremos te seguir. Nós estamos satisfeitos com o Senhor. O Senhor é suficiente para nós. Nós não precisamos de pão, nós não precisamos de peixe, só das curas, só do que o Senhor faz. Não, nós precisamos é de Ti. Independentemente se o Senhor vai curar, se o Senhor vai fazer, se o Senhor vai nos alimentar, nós já estamos satisfeitos com o Senhor. E Pedro fala: para quem iremos? Pedro sabia que não há vida sem Jesus. Pedro sabia que Jesus é o nosso oxigênio, é Ele que nos dá a vida. Agora, meus irmãos, nós vamos ver mais uma vez Pedro caindo, deslizando. Pedro agora vai confessar e negar em seguida. Está lá em Mateus 16, 33 ao 23. Se os irmãos aqui é igual os bereanos. Está em Mateus 16, 13 ao 23. Nós vamos ver Pedro aqui confessando, Pedro aqui no alto, e logo após nós vamos ver Pedro também caindo. Mateus 16, 13 ao 23. A confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Note, Pedro aqui está confessando: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Deus vivo aqui é uma referência ao Antigo Testamento, que as pessoas confessavam. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Agora, meus irmãos, olha só o versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitai das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então nós vemos aqui o que? Logo após a confissão de Pedro, lá na frente ele vai ali ter o seu baixo, ele confessa e nega em seguida. Para nós dizer que isso tem acontecido conosco, por quê? Talvez tem momento que nós adoramos, confessamos a Jesus, que Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, mas às vezes logo em seguida nós começamos a
não aceitar as coisas, tanto as coisas que vêm de Deus, talvez as lutas, porque a morte e ressurreição de Cristo era uma coisa de Deus, era um plano, era um decreto de Deus. Logo, Pedro não queria aceitar aquela situação. Então tem momento que nós confessamos: seguir-te-ei, Jesus, para onde fores. Mas quando Jesus permite uma prova, manda uma prova, uma doença, uma enfermidade, muitas das vezes, muitos ou nós mesmos, não quer aceitar algo que é de Deus, não quer aceitar que está vindo de Deus. Olha, Senhor, eu sou o teu servo, eu estou passando com isso, porque o Senhor permite eu passar por isso, eu não aceito isso na minha vida. Eu já me deparei com várias pessoas falando isso: eu não aceito passar isso na minha vida. Não quer aceitar o que vem de Deus. Então Pedro não queria aceitar aqui o que vinha de Deus. Logo, Pedro é o que? Repreendido, exortado por Jesus. Jesus repreende Pedro: arreda-te, Satanás. Então, meus irmãos, ele confessa e nega em seguida. Nós vemos o que? O ponto de partida do apóstolo Pedro. Ele começou a caminhada e agora ele estava ali com seus altos e baixos. Ele foi chamado ao ministério para ser pescador de homens. Depois ele negou e confessou. Depois ele confessou que ia seguir Jesus, que só Jesus tinha palavras de vida eterna. E agora ele confessa e nega em seguida. Agora Pedro vai ter uma experiência com Jesus. É um momento ali da transfiguração. Jesus chama ali 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e leva eles à parte no monte. E Jesus vai ser transfigurado, vai haver uma mudança. E nessa transfiguração, Jesus queria mostrar para eles uma parte da sua glória. Eles tiveram uma experiência com Deus profunda, algo profundo. Então ele está lá não precisa abrir, porque eu só vou comentar, está em Marcos 9, 2 ao 10, foi quando Jesus se manifestou no monte da transfiguração, e ele queria fazer uma tenda para Moisés e para Elias e para Jesus. Logo eles ficaram admirados, atônitos com aquela experiência, com aquela revelação da glória de Deus. E o que é que eu quero passar com nós? Talvez tem momentos que nós temos experiências com Deus, nós ouvimos Deus, Deus responde a nossa oração, Deus faz com nós algo inacreditável, extraordinário, indizível. Deus faz com nós, e isso causa em nós o quê? Uma força, amadurecimento, experiência. Nós levantamos de novo. Pedro aqui foi levantado. Então, meus irmãos, é o momento que nós estamos no alto, experiências com Deus, nós estamos fortes, maduros, nós estamos ali resistentes às provas, porque a experiência com Deus também tem essa finalidade, de nos fortificar, de nos edificar. E o que acontece? Pedro, pela graça de Deus, teve essas experiências com Jesus. Então é o momento de levantarmos. E por que talvez Deus permite as quedas, os fracassos, os deslizes? Porque nem sempre ficamos fortes demais. Porque às vezes é um fracasso a nossa vida, espiritualmente falando. Talvez porque se nós ficarmos fortes, nós vamos ser orgulhosos. Nós vamos olhar para a vida do irmão que está ao nosso lado e ver que ele está fraco e vamos pensar que é nós que somos fortes. Então Deus retém a sua graça e mostra para nós que nós não somos nada, somos fracos. E aí é o momento de quê? De o próprio Deus nos levar aos pés de Jesus em adoração, humilhação, quebrantamento, arrependimento. Então é por isso que às vezes Deus retém de nós. As bênçãos, as graças estão disponíveis,
mas talvez Deus retém, que Ele sabe que o nosso coração, ele é enganoso, ele é soberbo. Se nós só ter as bênçãos de Deus, sermos fortes, talvez vai chegar um momento que nós vamos pensar que a força está em nós, no nosso braço. Então Deus ali retém, Ele fecha os céus e não derrama as chuvas, as bênçãos. Então, meus irmãos, Pedro se alegrou, ele estava alegre, admirado, atônito, no momento da transfiguração. Depois, lá em João 13, vai ser o lava-pés. Vamos abrir lá, por favor. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 4 ao 9. João 13, versículo 4 ao 9. É a indecisão de Pedro. Pedro aqui agora vai estar indeciso. Olha só, 4 ao 9. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água, está falando de Jesus. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Olha só, Pedro aqui fica indeciso com a atitude de Jesus. Pedro não estava entendendo naquele momento que lição que Jesus estava passando com aquilo, que exemplo. Então ele fica indeciso, deixe ou não deixe. Aí Jesus pega e fala: se você não deixar, você não tem parte comigo. Aí logo após Jesus falar isso, ele fala: então, não somente os pés, mas também as mãos e cabeça. Nós vemos aqui Pedro indeciso diante da verdade. Cristo é a verdade. Tem momentos na nossa vida, diante da verdade, diante dos caminhos de Deus, nós ficamos indecisos, sem saber que rumo tomar, em que direção seguir. Talvez nós até tomamos alguma decisão precipitada, errada, e logo vai ter as consequências erradas também. Então Pedro fica indeciso. Tem momentos, meus irmãos, que nós, diante de muitas coisas que nós passamos, nós ficamos indecisos, o que escolher, para onde ir, o que falar, como aconselhar, onde visitar, fazer o que naquela situação. O que eu falo, o que eu faço, se eu saio, se eu não saio, se eu vou, se eu não vou, se eu fico quieto ou se eu fico calado. Tem momento que nós estamos indecisos, e é o momento de nós buscarmos a Deus, não desesperarmos, e logo Jesus responde, tem a resposta para ele, e ele fala: então lava completamente. Logo a decisão dele é finalizada. Então tem momentos que nós passamos por isso. No mesmo capítulo, versículo 21 ao 26, logo após Pedro falar: lava-me então completamente, vai acontecer o quê? Pedro vai ficar tímido diante de Jesus. Olha só o versículo 21 ao 26 do mesmo capítulo. Versículo 21 ao 26, dita essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, a quem ele amava, era João, o autor da carta. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta a quem ele se refere. Cochichou: pergunta a ele quem é.
Logo Pedro aqui já estava o quê? Tímido, com medo, medroso de perguntar a ele próprio, perguntar a Jesus, quem é Jesus? Logo ele acena para João, que estava inclinado no peito de Jesus, e faz sinal, pergunta ele quem é que vai trair. Tímido. Tem momentos na nossa vida que nós ficamos com medo, medrosos. E logo, meus irmãos, também, no mesmo capítulo, olha só, alto e baixo, ele está levantando, ele está decaindo, e agora ele vai se levantar de novo, dizer que ele vai afirmar que morreria por Cristo. Olha só o versículo 36 ao 38 do mesmo capítulo 13, qual nós lemos na introdução do estudo. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou não podes me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Olha só, nós vemos aqui um Pedro precipitado, nós vemos aqui um Pedro agitado. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 18 ao 22, vai contar que tinha um homem que, precipitado, gritou, era um homem dos fariseus, gritou, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Logo esse homem não mediu os custos do cristianismo, não sabia que o cristianismo é sinônimo de renúncia, de padecer sofrimento. Jesus responde, as raposas têm suas cavernas, as aves, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem, mas eu, não tenho onde reclinar, deitar a minha cabeça. E a conversa encerra. Nós não sabemos qual foi a continuação, se esse homem seguiu ou se esse homem não seguiu. Mas nós vemos aqui Pedro precipitado como aquele homem, por ti darei a minha vida. Logo ele não sabia que em instante ele ia negar Jesus. Ele ia falar que nem conhecia, nem sabia quem era Jesus. Tem momentos assim, às vezes nós queremos responder algo logo, precipitado, não sabendo o que virá depois, as consequências que virá logo ali na minha frente, o amanhã, o futuro, que não pertence a nós. Então, logo após a indecisão dele do lava-pé, e a timidez de não ter coragem de ele mesmo perguntar a Jesus, ele estava com Jesus, mas não parece que não tinha um privilégio, parece que não tinha uma liberdade de perguntar a Jesus. Logo após isso ele anuncia que por Cristo, por Jesus, ele daria a sua vida. Agora nós vamos ver, meu irmão, ele avisado, agora o próprio Jesus vai avisar ele, olha, em instante, você vai me negar. Está lá em Marcos 14, 29 ao 31, Marcos 14, 29 ao 31. O irmão que achar pode ler, fazendo esse favor. Isso, obrigado, irmã. Se os irmãos quiserem fazer algum comentário, irmãos, pode levantar a mão e ficar à vontade. Então nós vemos aqui Pedro que avisado, Jesus avisou ele que ele ia negar, e mesmo sendo avisado, ele ainda insiste de falar que dá a vida por Jesus. Nós vemos aqui o que? Um cara que não está preparado diante de uma negação. Se ele nega a Jesus ali, como dirá, vai dar a vida por Jesus.
Nós vemos tantas pessoas no nosso contexto religioso falando que ama a Cristo, que dá a vida por Cristo, que é evangélico, que conhece Deus, que sabe que Deus existe, que crê em Deus, mas a sua vida diária, a sua prática, o seu estilo de vida, a sua conduta, nega o que ele condiz com a sua boca. Está sendo um tipo de quê? De incoerência com a Bíblia. 1 João 2,6, aquele que diz que está nele, em Cristo, deve andar como ele andou, deve viver como ele andou. Nós vemos aqui Pedro falando, sendo avisado. Jesus advertiu: olha, você, antes que o galo cante, você vai me negar. E ele não quer aceitar aquela situação. Não, por ti eu vou dar a minha vida. E nós todos que estamos aqui sabemos que ele negou. Então, meus irmãos, mesmo nós às vezes sendo avisado que aquele caminho ali vai ter uma consequência trágica, que a nossa escolha pode acarretar em uma coisa mal, talvez nós sendo avisados, talvez nós fazemos igual Pedro: não, vai dar certo, por ti darei a minha vida. Não, eu sei o que eu estou escolhendo, eu sei no que vai dar. E talvez Deus usa pessoas, ou a própria Bíblia, a própria revelação da Escritura, para nos advertir, para nos falar: aquele caminho ali é errado. Mas talvez por causa da nossa teimosia, nós escolhemos nosso. Não, eu quero o meu. Aí logo vem as consequências. Agora, meus irmãos, Mateus 26:40, nós vamos ver Pedro no estado de sonolência. Mateus 26:40 é a oração de Jesus no Getsemane, onde ele vai orar 3 vezes. Mateus 26:40 diz assim: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vos vigiar comigo? O que acontece? Jesus vai se retirar para orar e leva 3 pessoas consigo, os filhos de Zebedeu e Pedro. E nas 3 vezes que ele se retira para orar, ele volta, os discípulos dormindo. E no versículo 40 aqui, a qual nós lemos, nós vemos que ele, Jesus, se dirige a Pedro e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vos vigiar comigo? O que eu quero trazer para nós? Num modo espiritual, tem momento que é hora de nós vigiarmos. Nós estamos com sono espiritual, sonolência. Estamos como Jonas, no momento da fúria, da agitação, no momento ali do barco, de tempestade. Jonas vai fazer o quê? Vai descer ao porão para dormir. E além de dormir, dorme um sono profundo. Nós talvez diante desses acontecimentos, apostasia, escândalos, tantas coisas, muitas das vezes nós estamos sonolentes, estamos distantes, apáticos, frios espiritualmente, estamos duros, insensíveis diante das situações. Então, meus irmãos, isso acontece com nós, o momento de nós vigiarmos, estarmos alertas, de estarmos despertados, avisados. Talvez nós estamos o quê? Desanimados, frios, desmotivados, perde o entusiasmo, perde a esperança no momento de vigilância. Por isso que Jesus fala: vocês não podem nem uma hora vigiar comigo. Jesus ali, como homem, a sua natureza humana, ele estava contando com 3 amigos, e os amigos, na hora que Jesus precisando, estavam o quê? Dormindo, com sono, cochilando.
Então agora nós vamos ver, eu vou correr aqui porque a hora está passando. Agora nós vamos ver Pedro cortando a orelha de um soldado, do soldado Malco, João 18, 7 a 11. João 18, 7 a 11. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Aqui foi quando as pessoas foram pegar ele para levar a ele. Aí Jesus vai se revelar para eles. Jesus de novo lhe perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois que buscais, deixai ir estes, deixa os discípulos ir. Se é a mim, pega a mim, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me destes. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Nós vemos aqui mais uma vez um Pedro sem discernimento. Nós vemos aqui um Pedro que pensou que a luta era física. Nós vemos aqui um Pedro que não estava diante disso, não estava praticando o que está em Efésios 6, que as nossas lutas não é contra sangue nem carne, mas contra as potestades infernais. Pedro então vai o quê? Puxar a sua bainha, sua espada e cortar a orelha do servo, do soldado Malco. Tem momentos, meus irmãos, que na nossa vida nós pensamos que nós vamos aguentar, enfrentar com as nossas forças do braço. Tem momentos que nós olhamos para as pessoas e temos um ódio da pessoa, às vezes no sentido de quê? No sentido de pensar que é ela, mas tem algo por trás dela. Satanás está ali operando, achando brecha nela e usando, e nós tem vezes que não discernimos que é coisa espiritual. Queremos resolver na força do braço, queremos falar com a nossa boca e não queremos ir aos joelhos, orar, pedir a Deus. Então Pedro pensou que ia resolver a parada na força do seu braço. Esqueceu que se Jesus quisesse, ele mandaria anjos, legiões de anjos, para defender a sua causa. Agora nós vamos ver Pedro negando a Jesus 3 vezes. Marcos 14, estou finalizando já, meus irmãos. Marcos 14, 66 ao 72. Marcos capítulo 14, 66 ao 72. A epígrafe é: Pedro nega Jesus. Vai dizer assim: estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: tu também estás com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Olha só, Pedro tinha sido avisado, mas ele não quis aceitar o aviso de Deus. E nós vemos aqui Pedro o quê? Negando. É o baixo de Pedro. Tem momentos na nossa vida, meus irmãos, que nós às vezes negamos a Deus em muitas coisas. Nós omitimos,
nós negamos, talvez ficamos com vergonha, acovardamos diante de uma situação bíblica, talvez olhamos a postura do outro e temos medos de falar a verdade. É um tipo de negação. E logo no capítulo 14, mais uma vez, o versículo 54, olha só o estado de Pedro. Versículo 54. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os serventuários, aquetando-se ao fogo. Olha só as consequências da negação. Agora estava seguindo de longe, tinha vergonha. Nós vivemos dias que eu sei, pessoas já declararam a nós, que tem gente que não toma uma decisão de seguir a Deus publicamente, com medo do marido, com medo do que a sociedade vai pensar, ou com vergonha das críticas, da zombaria, dos escárnios. Está negando Jesus, porque Jesus fala que se com a tua boca confessares e em teu coração credes, logo essa confissão, ela deve ser aberta, deve ser exposta para a sociedade, para todos saber: eu sigo a Jesus, o meu mestre, o meu Salvador. E nós vemos Pedro aqui seguindo de longe. Tem gente que segue Jesus de longe, não carrega a Bíblia, tem vergonha, só lê em casa, só abre em casa, segue a Jesus de longe, vem na igreja, mas sai, passa por outra rua para ninguém ver que saiu da igreja, está distante da realidade. É o que aconteceu com Pedro. Ele nega, ele segue de longe, mas o que nos alegra é que Pedro se arrependeu, né? Tem muitas pessoas que não se arrependem. Agora, meus irmãos, João 21, versículo 15 ao 17. João 15, versículo 15 a 17. Pedi o irmão Sérgio para ler, fazendo um favor. João 15, versículo 15 ao 17. Ô meu irmão, desculpa, eu errei. É João 21, desculpa. João 21, 15 ao 17. Obrigado, meu irmão.
Olha só, irmãos, o que acontece aqui? Jesus chega diante de Pedro: tu me amas? 3 vezes. A primeira vez Jesus fala: apacenta os meus cordeiros. A segunda e a terceira, Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Logo na terceira vez que Jesus perguntou: tu me amas? Ele entristeceu. Por quê? Ele lembrou que ele tinha negado Jesus 3 vezes. Nossa! E logo a pergunta de Jesus: tu me amas 3 vezes? Ele confessa 3 vezes, tentando redimir a situação. Olha, eu neguei 3 vezes, agora eu confesso ao Senhor que eu amo também 3 vezes. Eu te amo, Jesus, tu sabes. Então apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Você foi chamado para pastorear, você não foi chamado para ficar isolado, quieto, tímido, negar, para viver uma vida qualquer. Você foi chamado para pastorear. Isso é bonito demais. E agora, por último, Pedro recebe o Espírito Santo. Não é que ele não tinha o Espírito Santo, ele tinha, só que a confirmação do Espírito Santo dá de Atos para cá. Agora, todos que creem em Jesus verdadeiramente é selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo faz morada permanente. Pedro já tinha o Espírito Santo, só que ali Jesus ali não tinha fechado o cânon bíblico. Então Jesus faz uma promessa para eles, que o Espírito Santo ia descer sobre eles. E logo lá em Atos capítulo 2, os irmãos conhecem, o Espírito Santo veio sobre eles. O Espírito Santo derramou sobre a vida deles o poder, e eles tiveram aquele avivamento. Então Pedro recebe o Espírito Santo. Nós vemos um Pedro caído, um Pedro que negou, nós vemos ele assim, mas agora ele vai se levantar novamente. Deus vai conceder força, poder, o Espírito Santo sobre a vida dele. Então o que significa agora? Agora, depois das quedas, ele está mais forte, ele está mais maduro. As quedas dele serviu o quê? Para preparar ele para pastorear. As quedas serviu para quê? Quando ele estiver diante de uma situação do irmão que negou a Jesus, ele vai saber responder, porque aquilo tinha passado com ele. Quando o irmão estiver fraco, desanimado, estiver com sono espiritual, apático, ele vai saber resolver, vai saber aconselhar, vai saber indicar alguma coisa, porque passou com ele. Então, o momento, a fase dele, foi uma preparação até ele chegar ali para tomar conta de um rebanho, para pastorear a igreja de Deus. Então, meus irmãos, tem momento, essas quedas, esses altos e baixos, eles têm uma finalidade de nos amadurecer, de nos tornar uns crentes fortes, uns crentes que sabem lidar com a situação, com os vales, as tempestades, as lutas, o que vier, porque Deus nos está preparando. Nós estamos ali no exército, nós estamos na preparação para quando a guerra chegar, nós sairemos triunfantes, vitoriosos diante da situação. Conclusão, para finalizar: apesar dos altos, não, antes de concluir, a conclusão: apesar dos altos e baixos, continuemos servindo ao Senhor de todo o nosso ser, e que depois das quedas venhamos a ser como o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, e ganhar almas para o seu reino. Porque Pedro, logo após ali em Atos 2, Pedro foi discursar, pregar, e ele ganha. Deus usa ele para ganhar quantas almas? Mais de 3.000 almas para o Senhor. Conclusão: a nossa vida, as lutas, as quedas, perdas, ganhos, não é em vão. Os elogios, as críticas, não é em vão. Tudo tem uma finalidade: nos mostrar que nós somos dependentes de Deus, e ao sermos dependentes de Deus, Deus vai nos usar para o chamado ministerial, ganhar almas, ser exemplos na sociedade,
sermos cristãos fortes. Vamos pregar com poder e autoridade, porque nós estamos debaixo da autoridade e do poder de Jesus Cristo, e Ele nos confirma isso, nos delegando, nos dando